Reflexão e saúde. O Café Capricho tem mais aroma, mais sabor da nossa terra. O puro e forte café. Tome um café diferenciado com qualidade, bom gosto e capricho. Café Capricho, qualidade e o melhor preço do mercado. Solicite um representante pelo telefone e WhatsApp 43 996 12 15 59. No campo ou na cidade, eu bebo sim um bom café. Café Capricho. Na hora de fazer as compras, eu não abro mão. Vou logo no Supermercado Aurora, onde tem qualidade, bom atendimento e aquele precinho que eu adoro. No Supermercado Aurora, você conta com uma bem montada panificadora e confeitaria, uma seção de hortifruti e um completo açougue. Venha fazer economia no Supermercado Aurora, no coração de Venceslau Brás. Na hora de comprar móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, venha para as lojas Albergoni. São 3 lojas para melhor lhe atender. 2 em São José da Boa Vista e 1 em Venceslau Brás. Lojas Albergoni, porque aqui você é bem atendido. TV Reflexão, a TV da família. Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Seriedade e confiança em seus exames laboratoriais. Laboratório São Francisco em Venceslau Brás. 998756550. E em São José da Boa Vista, 3565-1743. Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Na Farmácia do Tio você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485. Fones 3528-1682 e 99687-4475. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Reflexão e saúde. Olá, tudo bem? Bem-vindo à TV Reflexão. Eu sou o professor Robson Aquino e nós vamos estar tratando no tema de hoje sobre os minerais e a saúde, mas saúde com qualidade de vida. Puxando pela memória, nós vamos tratar e relembrar do passado tema. Nós trabalhamos com relação à água, trabalhamos com relação ao diabetes, a alguns hormônios do nosso organismo e como que eles trabalham e que resposta eles nos dão. E também tratamos sobre a combinação dos alimentos e os melhores horários para ser feito determinados trabalhos, né? Hoje vamos abordar então um mineral que eu trouxe aqui para nós abordarmos de suma importância, que é o zinco. O zinco é um dos minerais essenciais. Para se ter uma ideia, ele ajuda na produção de cerca de 300 enzimas, na formação daquelas enzimas ali. Enzimas essas que fazem os mais variados trabalhos dentro do nosso organismo, do nosso corpo, desde a síntese de alimentos que são processados no fígado, pâncreas, nos rins, no estômago e assim por diante. Então, esse material, eu trago ele com carinho para cada um de vocês, porque ele passa desapercebido na mesa do brasileiro, na mesa do ser humano. O que acontece? O tema saúde, alimentação, combinação dos alimentos deveria ser tratado desde a infância, já na escola. Ali no 4º, 5º ano, esse tema deveria ser algo repetido, inculcado, para nós entendermos o que é a cultura da alimentação. Como devemos nos alimentar, os horários, quantas vezes, a importância de comermos de maneira que possamos produzir sempre saúde. Eu havia dito nos vídeos que você pode recorrer no canal que o pai da medicina, Hipócrates, disse o seguinte: coma
eu estou parafraseando ele, coma de maneira que você não fique doente, que o teu alimento seja o teu remédio. E se adoecer, que o teu remédio seja o próprio alimento. E nesse interim, eu trouxe o tema para a gente sobre o zinco. Qual a função do zinco? Qual a importância dele? O que ele vem trazendo e fazendo no nosso organismo? Como eu disse, ele faz parte de uma síntese de mais de 300 substâncias ali e mais de 100 enzimas do nosso metabolismo, do nosso organismo. A palavra metabolismo ali, uma palavra grega, é a função completa da digestão para a produção de vida e saúde. E ela se divide em duas partes, o anabolismo e o catabolismo. Daquela ideia de anabolizantes, de academia, mas esse é um processo químico do organismo. A quebra que é feita do alimento, ele vem de forma mecânica, nós quebramos aqueles alimentos por meio da mastigação, ele sofre a ação de pelo menos 2 enzimas digestivas ali já na boca, para quebra do amido, para quebra da proteína e do carboidrato ali. E quando chega no estômago, então, as proteínas são quebradas, começando ali, partindo para o intestino, para que essa absorção aconteça de maneira perfeita. E o que o zinco faz? Onde não há zinco, há dificuldade de absorção. Quando o zinco chega num campo, no meio, numa seara, ele traz junto consigo outros elementos, outras substâncias. Só para se ter uma ideia, quando nós não utilizamos zinco na refeição, você tem problemas sérios e que se tornam problemas graves de digestão. Isso mesmo. A sua digestão fica pesada, a comida não digere da maneira que queria, você comeu e aquilo já se passaram 4 ou 6 horas e não aliviou o seu estômago. Por quê? Falta do zinco. Quando o zinco está na dieta, ele traz junto consigo, como eu disse, mais alguns outros elementos que favorecem o todo para que você tenha uma saúde plena. O ser humano, ele é holístico, ele é completo, né? E dentro desse contexto, se o corpo está bom, a mente está boa. Se a mente está boa, espiritualmente você também está bem. E o contrário acontece, se o corpo está ruim ou a mente está ruim, o todo é comprometido, né? Todo o organismo da pessoa sofre com isso daí. Tá, você pode estar se perguntando aí, mas tá, esse mineral zinco, como que é feito, onde que ele é produzido? Em alguns órgãos, principalmente no fígado, a síntese dele acontece. E onde eu encontro? Quais são as fontes de zinco? Ostra. A ostra, ela tem mais de 90 miligramas de zinco. Só que eu não recomendaria a ostra, até porque é algo caro. E quantas pessoas, se você pesquisar, já morreram de infecção generalizada por consumo de ostra. No Brasil mesmo, um dos componentes de uma banda, no passado, alguns anos atrás, foi até o Nordeste aqui e teve alguma complicação e entrou em óbito devido a isso. Tá, mas e a natureza oferece? Aquilo que a gente põe na mesa, será que tem? Sim, você vai encontrar o zinco em vários alimentos, desde a castanha do Pará, um alimento fantástico e brilhante que nos fornece zinco é o trigo. O trigo integral, não o trigo branco. Eu já vou detalhar mais isso para que fique mais fácil para mim e para você esse diálogo aí. Você pode ir a um supermercado ou mesmo a uma loja de produtos naturais e lá nessa loja você pode pedir farelo de trigo. Isso mesmo. O farelo do trigo, ele é rico em zinco. O trigo, ele tem aquela parte que vai virar farinha, ele tem a fibra que o envolve e protege, e ele tem um germe, chamado germe de trigo, que também vem separado. Desde a Revolução Industrial, os soldados iam para as guerras no passado, a Primeira, a Segunda Guerra e outros combates, e eles tinham dificuldade com relação à manutenção do arroz, do trigo, porque o clima
não era muito bom, umidade criava caruncho, criava mofo e eles perdiam determinados alimentos. Até que alguém teve uma ideia, vamos beneficiar isso daí. Beneficiamos o trigo, beneficiamos o arroz. O que é beneficiar? É passar numa máquina e naquela máquina o germe sai separadinho para um lado, a fibra ou o farelo sai para o outro e você tem na sua casa, na sua mesa, uma coisa que você se ilude achando que está recebendo algo especial. Vem no pacote farinha de trigo especial. Somente a farinha de trigo pura, sem nenhum acompanhamento natural que a natureza propôs para mim e você, somente ela vai te causar muitos desconforto, problemas de saúde, ela vai te causar até a longo prazo diabetes. Então, por que a farinha de trigo ou o trigo completo ele tem germe e o farelo? Porque quando eles trabalham em conjunto, aí eliminam alguns problemas de saúde. Por exemplo, se uma pessoa pré-diabética se alimentasse de trigo, de alimentos integrais, a fibra, o farelo, eles trabalhariam, falando numa linguagem comum para que você compreenda bem, eles trabalhariam como um segurança de um shopping, de uma loja, impedindo que as pessoas entrem muito depressa. Eles vão modulando, entra de 6 em 6 moléculas de açúcar, quando tem a fibra e quando tem o germe de trigo. O germe e a fibra, eles ajudam a pessoa a não adoecer, a não ter problema de diabetes, a não ter intolerâncias. Ele combate o câncer, essa fibra, que é riquíssima em zinco, esse mineral poderosíssimo, compreende? Então, observe só, como eu disse, em 1800 ali aproximadamente, de 1700 para frente, esses processos foram sendo feitos e as coisas foram ficando cada vez mais industrializadas para prejuízo da população. Depois do trigo puro, limpo, chamado especial, sem fibra, sem germe, os índices de diabéticos subiram muito, de obesidade, de pessoas com problemas psicossomáticos, pessoas com problemas intestinais. Só o simples trigo, aquele que faz o bolo, aquele que faz o pão, ele sozinho, ele causa mais problemas de saúde do que ele dá saúde. Para você ter ideia, a Universidade Estadual, a UEL, Universidade Estadual de Londrina, em 2012, lançou uma pesquisa feita por eles e viu que o pão branco, esse pão que nós consumimos, o pão nosso de cada dia ali, ele sozinho, não sendo integral, ele aumenta o risco de infarto e de ataques cardíacos em 33%, pelo simples fato de não ter a fibra. E aquela fibra, ela entra dentro da pessoa. Existem 2 tipos de fibras importantes, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. A solúvel, ela é absorvida pelo organismo e fica, ele se alimenta e se nutre dela. Já a insolúvel não. O que ela faz? Ela entra no organismo, ela cede o mineral que você precisa, mas quando chega o horário da empresa fechar, do corpo parar para você descansar, para você refazer as energias, os linfócitos T, leucócitos e outras substâncias do seu organismo, eles dizem, olha, já deu, agora nós vamos começar um processo de faxina e eu preciso que você se retire. Então, o complexo de Golgi dentro da célula, traduzindo, o faxineiro da casa, ele diz assim, cidadão, preciso que você saia, eu estou jogando lixo para fora e você é lixo. Então aquela fibra, aquele farelo de trigo que você consome, que parece ser insignificante, que muitas pessoas dão para os porcos, compram em grande quantidade, misturam na ração para o porco e não comem, o porco fica mais sadio que o ser humano. Aquela fibra, quando você coloca ela na sua dieta, na sua alimentação, ela vai entrando dentro de você e onde tiver depósito de gordura, onde tiver algum problema, algum reparo, alguma sujeira, alguma toxina, ela gruda naquela sujeira, naquela gordura, e aí o faxineiro diz assim, vamos embora? E ela diz assim, agora não. Não, é agora que você vai. E ela é levada à força, ou seja, o sistema excretório do nosso corpo joga para fora por meio, nós excretamos por meio da saliva,
do suor, do couro cabeludo, da pele em si e pela urina e as fezes. Então, nesse processo aí, essa fibra que você coloca na sua dieta, na sua alimentação, ela entra, faz a faxina como uma esponja de lavar louça e ela sai. Ela sai intacta, porém, levando consigo as sujeiras que você tinha deixado na sua casa, no seu corpo, no seu organismo. O zinco traz esses benefícios. O zinco ajuda na produção de algumas enzimas digestivas. O HCl, a ptialina, que da boca, como nós dissemos, os dois hormônios, as duas enzimas que ajudam na digestão. Mas no estômago, quando você tem problema com a pessoa que não urina muito, a pessoa que vive com a boca seca, que não sente sede, geralmente essa pessoa tem carência de zinco. Quanto maior o aporte de zinco na sua dieta, no seu organismo, mais água você toma. E vice-versa. Quanto mais água você toma, mais necessidade você sente do zinco. Ele combate câncer, ele combate diabetes, ele resolve e ajuda a resolver problemas de pneumonia. Diabetes como? As pessoas ficam com uma coisa chamada de resistência à insulina. E essa chamada resistência à insulina é causada por quê? A insulina ela vai até a sua célula e existe um receptor na célula que ela se encaixa e daí, dentro da célula, tem uma substância que vem até a porta da célula, aquela transposição, e ela diz assim, me dê o açúcar que você trouxe. E conforme você foi se alimentando errado, hoje, amanhã e depois, uma vida comendo errado, nós vamos falar nas próximas palestras sobre o câncer, e ele está muito relacionado, 33% dos cânceres estão relacionados a comer errado, isso mesmo. Outros 33%, o estilo de vida, o que a pessoa, além de comer, o meio em que ela vive. Então, esse tema nós vamos tratar daqui a pouquinho, nos próximos programas aí, para que fique bem claro. Mas, esse mineral, esse elemento, o zinco, ele ajuda nisso. Quando você tem essa resistência insulínica e você tem um aporte de zinco, você começa a introduzir o zinco na sua dieta, a sua glicemia automaticamente começa a baixar. Aí você vai ficando com uma qualidade de vida melhor, a resposta à insulina, agora ao invés de resistência, agora é o oposto disso. A absorção da insulina é muito maior, as células agradecem. Então, observe bem. Tem um livro, ele vai aparecer aqui para vocês. Eu li esse livro há uns 12 anos, mas eu tenho ele até hoje e uso como material de consulta. O título do livro é Temperança, esse que vocês vão ver aqui na imagem. E na página 12, aconselho você a dar uma lida, ali a autora, a escritora diz assim, imagine você numa reunião, uma mente pensante, uma mente muito poderosa, que age por trás dos bastidores, dissesse assim, olha, eu não gosto do ser humano, eu quero destruir a raça humana da maneira mais rápida possível. E qual é a ideia de vocês, os seus súditos, os seus generais, os seus soldados? E eles disseram, olha, vamos construir uma bomba atômica e a gente mata todo mundo, como aconteceu no passado, Hiroshima, Nagasaki e assim por diante. Vamos jogar pai contra filho, vamos criar as drogas, o crack, a cocaína. E assim propostas e propostas foram cedidas ali, foram dadas para aquele grande general. Até que ele mesmo teve a melhor de todas as ideias. Ele falou, não, as ideias de vocês são boas, mas não atinge o objetivo que eu quero. Eu vou pegar o trigo, o fruto da uva e outros alimentos dados para o ser humano, outras coisas dadas para o ser humano como alimento nobre, e vou converter esses alimentos em alimentos nocivos, de maneira que eles vão ficar ruins física, mental, intelectualmente, espiritualmente. Perceberam? Agora imagine você, se eu não gostasse do ser humano, eu ia pegar o trigo integral e ia converter ele em algo que iria virar somente uma pasta no organismo dessa pessoa. Eu iria pegar o arroz integral, iria tirar dele a fibra, iria tirar o germe, e o germe combate o diabetes. Faz um teste, se você que está me ouvindo, me vendo, me assistindo aqui, se for diabético,
Faz uma experiência de 15 dias. 15 dias. Você vai pegar germe de trigo, você põe de 2 a 3 colheres no de jejum, de 2 a 3 no almoço. Não precisa à noite, não precisa janta. Pode ser 2 colheres pela manhã e 3 ao meio-dia, junto com a comida. Ah, de manhã eu vou comer o quê? Você amassa uma banana e põe as 2 colheres de germe de trigo e come. E no meio-dia você põe junto com a comida, uma farinha. Daí você vai ver depois de 15 dias como que está à sua disposição, aquele peso que as pessoas sentem nas costas, parece que a batata da perna está arrastando 100 quilos, esse torpor vai desaparecer, a circulação sanguínea vai melhorar, o humor da pessoa melhora, a glicemia equilibra-se somente com germe de trigo. Se você quiser melhorar mais ainda esse quadro, você vai usar o farelo de trigo ou a fibra de trigo, que é a mesma coisa, são sinônimos, querem dizer a mesma coisa no fim. O que é a fibra de trigo e quanto de fibra de trigo eu posso usar? O ser humano precisa de 30 miligramas de zinco por dia. 30 miligramas. Tá, mas como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou calcular? Eu não sou nutricionista? Tá fácil. Você vai colocar 2 colheres das de sopa cheia de farelo de trigo, ou ali pela manhã com a banana, uma fruta amassada, ou junto com a comida na hora do almoço, ou na panela de pressão na hora que você está fazendo o feijão. Na minha casa, se fizermos lentilha, colocamos junto, se fazemos feijão, colocamos junto ali. E as crianças nem percebem que tem a fibra no meio da comida. 35 gramas por pessoa, por adulto, o equivalente a 2 colheres de sopa. A criança menor ali de 12 anos, 1 colher de sopa é o suficiente para resolver, para que se conceda esse aporte. Eu estava dizendo a respeito do HCl, do ácido clorídrico, aquela substância que o seu organismo, o seu pâncreas vai ajudar a produzir ali, o seu estômago, para digerir o alimento. O alimento ele precisa ser muito bem quebrado, ele precisa ser muito bem esmiuçado, até que ele se transforme num quimo, numa papinha, como eu disse em episódio passado, como se fosse uma vitamina grossa de abacate. Tem que ficar assim, daquela bem pastoso. Daí, uma válvula chamada piloro se abre e solta para o duodeno, a parte primária ali do seu intestino, ele vai degustar, tá bom, liberou, e aí, à medida que ele vai passando, as enzimas que trabalham nas mais variadas funções vão absorvendo aquilo e transformando em cura, em saúde para o meu e para o seu corpo. Nós sofremos diariamente mais de 100 tipos de agressões das mais variadas. As nossas células, os genes nossos sofrem isso daí. Por causa de um fator chamado de radical livre, uma molécula que se desprende e ela começa a atacar as nossas células. Nós vamos adentrar melhor nisso daí. Mas primeiro nós vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de retorno e damos continuidade nessa linha de raciocínio para que você compreenda bem. Você está assistindo Reflexão e Saúde. O Café Capricho tem mais aroma, mais sabor da nossa terra. O puro e forte café. Tome um café diferenciado com qualidade, bom gosto e capricho. Café Capricho, qualidade e o melhor preço do mercado. Solicite um representante pelo telefone e WhatsApp 43 996 12 15 59. No campo ou na cidade, eu bebo sim um bom café. Café Capricho. Na hora de fazer as compras, eu não abro mão. Vou logo no Supermercado Aurora, onde tem qualidade, bom atendimento e aquele precinho que eu adoro. No Supermercado Aurora, você conta com uma bem montada panificadora e confeitaria, uma seção de hortifruti e um completo açougue. Venha fazer economia no Supermercado Aurora, no coração de Venceslau Brás. Na hora de comprar móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, venha para as lojas Albergoni. São 3 lojas para melhor lhe atender. 2 em São José da Boa Vista e 1 em Venceslau Brás. Lojas Albergoni, porque aqui você é bem atendido. TV Reflexão, a TV da família.
Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Seriedade e confiança em seus exames laboratoriais. Laboratório São Francisco em Venceslau Braz. 998756550. E em São José da Boa Vista, 35651743. Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Na Farmácia do Tio você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. Você sabia que Venceslau Braz tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Voltamos a apresentar Reflexão e Saúde. Olá, voltamos e retomando o pensamento, lembrando que o nosso organismo ele vive numa constante luta, e se não fosse assim, nós já teríamos morrido há muito tempo, né? Sempre que um agente externo tenta invadir, tenta entrar, há resistência, e nessa resistência que a saúde é gerada, que as células se renovam. Nós temos uns processos celulares, chamamos de mitose, que é a divisão celular, meiose, a divisão celular ali, a criação da célula, a apoptose, a morte celular. Então, cada processo existe luta para isso. E a enzima, que nós tanto falamos aqui que o zinco, esse mineral ajuda na produção dele, o que ela vai fazer? A enzima específica vai trabalhar para restaurar o olho, para restaurar o cabelo, para restaurar o músculo cardíaco, cada parte do nosso corpo. E para nós termos uma ideia de como que o zinco é fundamental, a carência dele, há alguns episódios, pessoas com problemas de carência de zinco, os pais, por exemplo, que não nutrem as crianças da maneira devida, as crianças sofrem, e adolescentes também, de hipogonadismo. O que é isso? As gônadas sexuais, elas têm problemas para se desenvolver, e as crianças têm problema no seu órgão genital. O pênisinho da criança não cresce, ele fica atrofiado por carência de zinco, simplesmente por não colocarmos um aporte daquele nutriente que o nosso organismo precisa. Isso acontece com a menina também. Outro detalhe é a produção de um hormônio chamado testosterona. A próstata também começa a apresentar problemas, tudo isso por carência de zinco. Então nós temos um problema nos olhos, na pele, no cabelo, no coração, no intestino. Sem zinco, até os vírus se proliferam. Sabe que o zinco, você pode ver que nessa fase de Covid, de contaminação aí, o que é recomendado dar para o paciente? Zinco, vitamina K2, vitamina D3, mas principalmente o zinco, ele combate toda espécie de vírus, inclusive o vírus da Covid. E as pessoas não são orientadas com relação a isso, em sua grande maioria, e ficam à espera de que alguém venha e as oriente. Olha, o que eu posso fazer nesse caso? E entram em desespero. Nós vamos ainda falar de um outro mineral na próxima semana, e esse mineral é o chamado magnésio, que o zinco ajuda, e eles trabalham juntos na fortaleza do nosso organismo. E vamos ver o que aconteceu e o que acontece com o nosso organismo pela carência disso daí. Então, gripe, aumento de próstata, problema na visão, tudo isso é ocasionado pela carência de zinco na sua dieta. Eram suficientes. E aí, por quanto tempo que eu posso usar? Desde agora até o dia da sua morte. Sempre. Porque são elementos essenciais. Essencial quer dizer que seu corpo não produz.
você precisa buscar no meio externo, no meio da natureza. E aí, como o seu corpo não produz, se você não suplementar isso ou comer uma dieta balanceada, você vai ter sérios problemas. Dieta balanceada. Quanto mais folhas verdes, escuras, fibrosas, quanto mais alimentos crus, mais você vai ter um aporte de zinco. Castanha de caju, castanha do Pará, noz. As nozes são fantásticas para isso, porque além do zinco contém selênio e outras substâncias. Então, se você se suplementar ou se nutrir de maneira como convém, você vai ter uma saúde de qualidade. Úlcera varicose. Eu tratei de muitas pessoas que tinham problema de úlcera varicose. Se você não souber o que é aquela ferida que dá na perna, geralmente nos membros inferiores, e a circulação fica comprometida e começa com uma feridinha e daí ela vira uma escara, uma úlcera aprofundada, e tem pessoas que convivem com aquilo 5, 10, 12, 20 anos e não conseguem tratar. E quando você faz uma suplementação com zinco, quando você usa, por exemplo, dolomita, que também contém zinco, dolomita é cálcio magnésio, né? Você vai devolver para a pessoa a qualidade de vida. A partir do momento, e a pessoa que tem problema de úlcera varicose, a sua perna fica muito edemasiada, muito inchada, e a partir do momento que ela começa a suplementar com zinco, ela sente, aí a perna começa a escorrer o líquido, vai escorrendo água, escorrendo, ela fica com medo. Nossa, mas o que está acontecendo? Aquele inchaço todo vai desaparecendo e a perna vai voltando ao normal, daí ela vai criando uma pelezinha e vai cicatrizando. Esse zinco que nós estamos tratando. E professor, onde que eu encontro isso? É caro? Não é caro, é muito barato. Eu não vou fazer merchan para loja específica, mas você vai em qualquer loja de produtos naturais, e em farmácias também, e você vai encontrar o zinco. Onde compro, eu pago em média 16 a 20 reais, 60 cápsulas de zinco. É fantástico. E outro fator, é maravilhoso para memória. Tem problema de memória, esquecimento? É muito bom. O seu cérebro, ele cresce durante o sono à noite, sabe? Ele se desenvolve, ele se renova. E quando você dá um aporte de zinco para ele, ele te agradece. O seu organismo inteiro vai agradecer você pelo fato de você colocar no seu organismo aquilo que ele utiliza para produzir saúde para você mesmo. Tá? Então, não tendo zinco na minha dieta, eu vou ter diabetes, eu vou ter problema de próstata, impotência sexual, vai diminuir o líquido seminal, ou seja, numa ejaculação, numa relação sexual, a pessoa cada vez mais ou cada vez menos líquido ela vai ter na ejaculação ali. Aquele líquido do espermatozoide ali que ele precisa. E uma coisa puxa a outra, o espermatozoide tem uma caudazinha, e aquela cauda, para que ele possa correr para aquela corrida dos 2 milhões, ele precisa de zinco, chamada flagelo, essa caudazinha ali. Então, para que o flagelo se desenvolva, para que o espermatozoide corra a corrida dos milhões e você tenha nascido, o seu pai, sua mãe usaram zinco. Do contrário, o espermatozoide ficaria tão fraquinho que você ficaria para trás naquela corrida. Ok? Você viu como é importante? Ele vai lá dentro. E outra coisa, quando a célula vai se dividir, quando tem a mitose, ela, antes de se dividir, ela se duplica o seu DNA, e essa informação, para que o DNA venha intacto e perfeito e sem defeito, é preciso de zinco. Compreende? Então, olha quanta informação, eu não falei 8% de tudo que o zinco faz para você, no seu coração, no seu fígado. Para o fígado, por exemplo, para que você não tenha hepatomegalia, aquele crescimento do fígado, aquela gordura no fígado também, se você usar regularmente a fibra de trigo ou fibra de arroz, é o farelo igual, a aveia também contém fibra, contém o zinco, você vai estar muito bem. Grão de bico também contém, couve, pimentão contém zinco também. Olha quanta coisa que você tem na mesa e não consome.
Agora deixa eu falar o fator negativo. Por que que as pessoas adoecem? Principalmente no Brasil. E o ser humano, ele cansa muito facilmente. Não estou falando de cansaço físico. Ele não persevera. Muitos têm um pensamento medíocre. Eles não vão mais longe. Eles tentam algo. Aí eu resolvi parar de fumar. Eu fiquei um dia sem fumar, aí me deu dor de cabeça. Não, cara, é terrível, eu voltei a fumar. Por quê? Não persevera. Então, por que adoecemos? Porque comemos tudo, absolutamente tudo, errado. Comemos errado quando acordamos, comemos errado ao meio-dia e comemos errado à noite na janta e comemos muito mais errado ainda nos intervalos. Intervalo entre uma refeição e outra, você não deve colocar nada no seu organismo a não ser o líquido, o elixir da longa vida, água. Entre o meu de jejum, café da manhã, e o almoço, eu não posso colocar nada a não ser água, nem suco, porque aquele suco, ele é glicose pura, frutose no caso, e aí ele vai ser metabolizado no fígado, que vai ser transformado em gordura. Entende? É como um urso que hiberna, né? Eu citei isso uma vez. O urso, ele hiberna 3 estações, ele se alimenta em 3 estações e hiberna uma. Então, nas 3 estações, ele engorda bastante. Porque na última estação, ele vai dormir. No inverno, ele fica dormindo. Ele vai ali para sua caverna. Então, toda aquela gordura que ele conseguiu, ele perde aquela gordura naquela estação que ele está hibernando. O seu fígado está dizendo assim, esse camarada está comendo tudo isso, que eu acho que ele vai hibernar. Então eu vou acumular bastante gordura aqui em volta do fígado, em volta do coração, do pâncreas, dos rins. Aí você fica com aquela gordura visceral. Quando não tem na cavidade ali mais aonde colocar gordura, aí ele vai para as circunferências, para o braço, pescoço, barriga e tudo mais. Se você comer de maneira correta, você vai estar eliminando isso e o zinco vai estar te ajudando de maneira poderosíssima nessas funções. Eu separei aqui algumas informações. Tireoide, por exemplo. Poucas pessoas sabem, mas se tivesse um aporte de zinco, não teriam tantos problemas com a tireoide. Hipertireoidismo, o zinco ajuda muito nessas funções. Pessoas, eu há pouco, cuidando de um paciente, ele estava com um problema de saúde, de próstata, e o tratamento bem simples e o problema foi sanado muito depressa. É só você dar para o seu organismo, não existe remédio que cure, nenhum. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, em lugar algum. Quem cura você é o seu próprio organismo. Quando você toma uma medicação, você está dando condições do seu organismo, dos seus genes, pegar aquele nutriente que vem por meio da medicação e se fortalecer para eles combaterem os invasores que entram no seu corpo. Mas o grande problema é que nós que adentramos isso no nosso organismo. Nós colocamos essas coisas no nosso corpo. E é aí que mora o perigo. A falta de orientação e não perseverar. Acordei pela manhã, olha a maneira errada de se alimentar e de viver aqui no Brasil. Acordei pela manhã, estou com pressa. Não vou nem comer. Vou tomar um café e vou sair. Depois eu almoço. Se for fumante, eu fumo um cigarro, acendo um cigarrinho ali, tomo um golinho de café e vou embora. Quando você faz isso, o café aumenta a produção de ácido clorídrico, ou seja, você fica com 2 litros de suco gástrico no estômago e seu estômago está vazio. Você já passou um jejum de muitas horas, digamos que você foi dormir 10 da noite e acordou às 6. Você ficou pelo menos 8 horas de jejum. E aí toma um cafezinho e vai para o trabalho, para a sua atividade ou para um compromisso e só almoça meio-dia. Então você imagina, você já ficou 8, com mais ali, digamos 6 horas, 14 horas em jejum. Aquele estimulante que é o café, você está com dor de cabeça, contém cafeína no comprimido que você vai tomar, que é para sanar a sua dor de cabeça, nós vamos chegar a falar disso também. Você toma o café, aquele estimulante te dá uma falsa sensação de que você está bem, que você está cheio de energia e você vai trabalhar. Mas o seu estômago está chacoalhando de ácido que vai corroendo o seu estômago. Aí começa hoje uma queimação, amanhã, 1 mês, 6 meses, 1 ano, depois se converte numa úlcera ou numa pangastrite
depois uma úlcera que evolui para um câncer de estômago ou de esôfago ou de vertículos, percebe? Uma hérnia e assim por diante. Simplesmente porque você está comendo errado. Não, mas tá, eu tomei um café e comi um pão branco. Não tem fibra, não tem nutriente, só tem o quê? Um carboidrato péssimo, de má qualidade. Um simples pãozinho branco, graças a Deus que a gente tem na mesa, mas já que alguém produz ele fraco de nutriente, coloque você nutriente no seu pão. Coloque a fibra, coloque uma proteína. Ah, mas como assim? Coma 2 castanhas do Pará de manhã e coma pão, não tem problema. Não quer comer isso? O pão está caro? Você pega 1 ou 2 bananas, você amassa e põe aveia ou farelo de trigo, germe de trigo, a fibra do trigo, cereais integrais. Você nutriu o seu corpo e quando você põe, por exemplo, aveia na sua dieta, a aveia ela dá uma sensação de saciedade, ela corta a sua fome. Então, ela modula os hormônios da fome para que você não sinta fome muito rápido. Aí você consegue esperar até o meio-dia, você não fica comendo nos intervalos. Chegou o meio-dia. Aí o que é que você faz? Come errado de novo. Essas enzimas digestivas que nós comentamos aqui, eu vou citar o nome de algumas aqui, eu separei para nós trabalharmos um pouquinho essa ideia. Essas enzimas digestivas, elas precisam de alimento de qualidade. Eu tinha dito nos vídeos, você dá uma olhada no canal, que quando as enzimas chegam até o estômago e vai olhar que comida que você está mandando para dentro, quando elas percebem que a comida é cozida, elas correm. Quando elas entendem que a comida é crua, elas agradecem. Porque o alimento cru, ele gera vida. O alimento cozido, ele envelhece. Ele causa envelhecimento precoce nas pessoas. Entende? Então, essa deve ser a sua preocupação. Por exemplo, uma enzima chamada lactase atua na digestão do leite, da lactose, né? A lactase é produzida pela criança até os 2 anos de vida. O organismo do bebê até 2 anos produz. Depois dali, o organismo para de produzir lactase. E aí, para você que não sabe, a lactase, essa substância, para combater a lactose, que é a proteína do leite, quando você dá para o bebê um leite que não é o da mãe, que não é feito biologicamente para a criança, você dá leite da vaca, a proteína da vaca, do leite da vaca, é muito grande e é assustador. O nosso organismo não consegue trabalhar aquilo, não consegue fagocitar aquilo, não consegue fazer a quebra daquela proteína. Aí o seu organismo sofre. E aí, por tabela, muitas pessoas adquirem sem saber diabetes. Entende? Como? Porque o seu organismo, os linfócitos T3, eles entram pelo seu corpo fazendo uma faxina. Quando eles encontram a proteína do leite, eles criam uma memória no gene que aquilo ali não traz benefício nenhum. Tudo bem, e você insiste hoje, amanhã e depois nós vamos fazer uma palestra somente sobre esse tema do leite, até que um dia esses soldadinhos, esses generais de defesa do nosso corpo, melhor dizendo, eles vão para o pâncreas e lá eles encontram as células chamadas de ilhotas, células do pâncreas. São células gigantescas, grandes, do tamanho da proteína do leite. E aí agora esses linfócitos, as doenças chamadas de autoimune, como o diabetes tipo 1, ele começa a atacar as células do seu pâncreas, achando que é a proteína do leite invasora. E começa a comer as células do pâncreas, surge a doença autoimune, você se torna insulino dependente, diabético, por conta de um erro que você provocou no seu organismo, uma desordem. Compreendeu? Então, queridos, suplemente de maneira mais natural possível. Você pode usar isso, como eu disse, o farelo numa loja de produtos naturais. É caro o farelo. Tem gente que vende até o carro para comprar o farelo de trigo. Custa R$10 um pacote grande assim, do tamanho do pacote de arroz de 5 kg. Então não é caro, né? R$10 e você vai usar aquilo no mínimo por 8 meses. Ele rende para no mínimo 8 meses se você usar diariamente. Senão vai durar 1 ano. Percebeu? As pessoas têm uma falsa ideia de que coisas integrais e naturais são caras.
Se você compra 1 quilo de arroz integral, que está em média de R$19, um pacote de 5 quilos. E do arroz branco está em média 22. O arroz integral, ele rende o dobro do arroz branco e gera muita saúde, ok? Então, refletindo e sintetizando aqui, nós temos a lipase, ela trabalha na digestão do lipídio, das gorduras ali, a protase, que trabalha ajudando as proteínas na sua quebra ali dos nutrientes, urase ligada à ureia, à digestão, quando você come muita carne. Você vai no rodízio, por exemplo, aquele rodízio ali, você comeu carne e a carne tem ureia. Tem zinco na carne? Tem zinco. Só que o prejuízo em ureia é muito grande. E se você não tiver urase, fica complicado o trabalhar essa dieta, essa desintoxicação do seu organismo. Eu havia dito em vídeos passados o seguinte: nós temos 3 períodos regulares. Um período para assimilação, um período para desintoxicação, para jogar para fora, e um período de reconstrução do seu organismo. Lembra disso? Se não lembra, se não viu isso, dá uma olhada nos vídeos passados, tá? Fazendo isso, respeitando essa dieta, um aporte de água, colocando o zinco na sua dieta. Eu estou falando só do zinco, mas nós vamos falar de outro mineral na próxima aula e eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Até lá. Então, nosso muito obrigado pela sua paciência de estar aqui nos acompanhando e que Deus abençoe a todos. Reflexão e saúde. O Café Capricho tem mais aroma, mais sabor da nossa terra. O puro e forte café. Tome um café diferenciado com qualidade, bom gosto e capricho. Café Capricho, qualidade e o melhor preço do mercado. Solicite um representante pelo telefone e WhatsApp 43 996 12 15 59. No campo ou na cidade, eu bebo sim um bom café. Café Capricho. Na hora de fazer as compras, eu não abro mão. Vou logo no Supermercado Aurora, onde tem qualidade, bom atendimento e aquele precinho que eu adoro. No Supermercado Aurora, você conta com uma bem montada panificadora e confeitaria, uma seção de hortifruti e um completo açougue. Venha fazer economia no Supermercado Aurora, no coração de Venceslau Brás. Na hora de comprar móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, venha para as lojas Albergoni. São 3 lojas para melhor lhe atender. 2 em São José da Boa Vista e 1 em Venceslau Brás. Lojas Albergoni, porque aqui você é bem atendido. Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Seriedade e confiança em seus exames laboratoriais. Laboratório São Francisco em Venceslau Brás. 998756550. E em São José da Boa Vista, 3565-1743. Laboratório de Análises Clínicas São Francisco. Na Farmácia do Tio, você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. TV Reflexão, a TV da família.